Então, novamente, bem-vindos todos. Temos um painel agora que vai falar um pouco mais de infraestrutura geral. Temos o prazer de ter conosco o Carlos Eduardo Cavalcante, que é diretor de projetos da Conleste, e também o subsecretário de Óleo e Gás e Energia, Daniel Lamassa, que foi fazer aquele momentâneo stop que todo mundo faz e já chega aqui. Então, eu vou começar com um contexto. A gente ia fazer uma jornada onde tinha uma sequência, e a gente vai inverter essa sequência, tá bom? Vamos dar aqui só uma... não é ele, está chegando, Daniel. Daniel Lamassa, subsecretário, seja bem-vindo. Você sabe que você chega com a pressão, né? O microfone é seu. Bom dia a todos, prazer estar aqui, muito obrigado pelo convite. Vou fazer uma apresentação. Vai ser rapidinho, minha palestra vai ser um pouco diferente do que vocês estão ouvindo até agora, porque eu vou falar mais do panorama do setor de óleo, gás e energia no Estado, depois passando a bola para o Carlos Eduardo, e vai focar um pouco mais na parte de tecnologia. Tem um passador aqui? Então, eu sou Daniel Lamassa, sou subsecretário de Óleo, Gás e Energia. Eu estou aqui representando o governador Cláudio Castro e o secretário Cássio Coelho, que é o secretário de Desenvolvimento Econômico, Energia e Relações Internacionais. O Rio de Janeiro ele é o maior produtor de petróleo do Brasil, com mais de 80%, e é o maior produtor de gás natural do Brasil, com mais de 60%. A nossa produção é toda offshore, tá? Na parte onshore no Brasil é mais o Nordeste, Bahia, Alagoas, mas o Rio de Janeiro ele é a parte offshore. E no gráfico da esquerda, vocês conseguem ver, ou da direita aqui, né? Tem a nossa matriz energética do Estado, e a nossa matriz energética é predominantemente termoelétrica a gás natural, com mais de 60% da nossa energia gerada aqui dentro do Estado é a gás natural. Só que a gente tem um diferencial dos outros estados, que eu vou mostrar um pouquinho mais para frente, que é a geração por energia nuclear, que só o Estado do Rio de Janeiro tem. Na parte de petróleo, o ponto principal que a gente pode falar é o Promar. O Promar é um programa federal, que é o Programa de Revitalização dos Campos Marítimos, ou a gente pode traduzir para os campos maduros. O que são campos maduros? São os campos que já estão com mais de 25 anos de produção ou que já há declínio na produção. E esses campos são muito interessantes porque todos eram da Petrobras, principalmente da Bacia de Campos. E a Petrobras, no desinvestimento dela, começou a querer vender esses campos ou realmente fechar esses campos. Então, quando você fecha, você perde toda uma geração de empregos, toda uma mão de obra especializada que já existe no Norte Fluminense, e fechando, perderiam muitos empregos. Então, o que o programa ele faz? Ele faz que empresas independentes porque elas não são tão grandes, igual uma Petrobras, uma Shell, a gente chama de independentes, são Perenco, Trident, PetroRio, enfim. São empresas que, se eles comprarem esses campos da Petrobras, a partir do óleo excedente, ou seja, primeiro barril de óleo que a Petrobras não gerava, eles começaram a produzir, eles têm uma redução nos royalties de 10% para 5%. Isso faz com que fique viável economicamente para essas empresas, que não são tão grandes, são imensas, mas não são tão grandes, para conseguir poder ter uma produtividade, uma economicidade nesses campos. Então, esse programa é muito importante, principalmente para o Norte Fluminense, porque ele reviveu uma cadeia que estava em declínio, que é a mão de obra especializada do setor de petróleo e gás. Para a parte de gás natural, em 2020 teve a nova lei do gás, que é uma lei que ela é muito interessante, muito importante também, isso a nível federal, porque ela bota algumas figuras que são muito importantes para o desenvolvimento do mercado de gás natural no país, que é principalmente a harmonização das leis federal e estadual, porque cada estado tem a sua própria regulação no quesito do gás natural. Existem os gasodutos de transporte, que são a nível federal, e cada estado tem a sua empresa de distribuição de gás, que aqui no Rio de Janeiro é a Naturgy. Então, aqui no Rio, a Genersa, que é a agência reguladora, que faz toda essa questão regulatória, que é diferente
da federal. Então, um dos pontos da nova lei do gás é que você haja uma harmonização, que é muito mais fácil para o próprio empreendedor, se quiser investir em outro estado, as regras do jogo já estão prontas. É muito mais fácil. E isso traz uma segurança jurídica muito grande para quem quer investir na parte do gás natural. Continuando na parte do gás natural, o petróleo, a gente entende, o conhecimento geral do petróleo no estado de Janeiro é muito grande. Para a parte do gás natural, tem algumas mudanças muito interessantes, que é principalmente as rotas de escoamento. O Brasil, como eu disse, a maior produção do país e também do estado do Rio de Janeiro é offshore. Então, quando você produz esse gás, você tem que escoar esse gás para a costa. Já existem duas rotas de escoamento, a Rota 1, que chega em São Paulo, a Rota 2, que chega em Macaé, e já está ficando pronta a Rota 3. A rota em si já está pronta, da Petrobras, chegando no Polo Gaslub, que é o antigo Comperge, ali no município de Itaboraí, que depois nosso amigo Carlos Eduardo vai falar melhor. Mas o que está acontecendo? Não sei se vocês viram na mídia, nessas 2 últimas semanas, que teve uma demissão em massa dentro do Polo Gaslub. Então, essa Rota 3, que já começaria a realmente escoar o gás, porque falta uma UPGN, que é a Unidade de Processamento de Gás Natural, que é a refinaria do gás natural, que estava sendo construída, então teve essa paralisação e, muito provavelmente, a obra que seria pronta nesse segundo semestre vai ser concluída no começo do ano que vem. Então, já seriam 18 milhões de metros cúbicos de gás por dia chegando aqui no estado do Rio de Janeiro. Só por comparação, a Naturgy, sem contar a parte termoelétrica, gasta por dia 7 milhões de metros cúbicos de gás por dia. Ou seja, você teria quase que 3 vezes um gás chegando, 3 vezes o tamanho da Naturgy. E o estado do Rio de Janeiro é o segundo, tirando São Paulo, com maior desenvolvimento na parte de gás natural, na parte de distribuição. E tem Rota 4B, que também sai muito na mídia, que é um campo da Equinor, que é o Bacalhau Norte, que é um campo de gás associado. O que é isso? Você produz o óleo e você tira um pouco de gás. Só que o que dá realmente o dinheiro na indústria do petróleo é o petróleo, não é o gás. Então, o que eles fazem? Eles pegam esse gás, reinjetam, porque com isso você aumenta o fator de recuperação. Então, você produz mais óleo, então você vende mais óleo e ganha mais dinheiro. Só que chega uma hora que até a ANP já está estudando de pagar, você tem uma multa na parte da reinjeção. Hoje em dia, o Brasil reinjeta quase 50% da produção. Então, e a gente fica preso a questões geopolíticas, como o gás da Bolívia, o preço do gás natural liquefeito, o GNL, que está muito caro. Então, quando a gente vê que a nossa conta de energia elétrica está subindo, é muito questões geopolíticas também, porque a gente tem que comprar esse gás de fora. Então, se a gente tem esse gás na nossa costa, faz todo sentido a gente escoar. Mas tudo bem, são obras bilionárias, enfim, não vou tocar nesse ponto, mas é que a Rota 4B poderia chegar ali no Porto de Itaguaí. Existe a Rota 5B, que também é um campo da Equinor, que é o campo de Pão de Açúcar, que pode chegar em Macaé. Essa vai acontecer, porque é um campo de gás não associado, ou seja, é um campo que só produz gás. Então, se eles não escoam esse gás, eles não vão ganhar dinheiro em cima disso. Então, essa rota deve acontecer. A gente espera que no final do ano, começo do ano que vem, a gente já tenha notícia que vai acontecer. Só que o primeiro gás só vai chegar na costa por volta de 2027, porque demora para você produzir o campo e também a rota de escoamento. E mais para frente, daqui lá por volta de 2030, pode chegar a Rota 6B, que é chegando no Porto do Açu. Então, depois o Carlos Eduardo vai tocar nessa parte do Polo Gaslub, mas tem todo um desenvolvimento ali dentro que pode acontecer para a indústria do gás natural. Falando de novo no gás natural, tem o potencial do GNV. O estado do Rio de Janeiro tem a maior frota de carros convertidos a GNV. Quase 75% de toda a frota no Brasil está aqui dentro do estado. Tem mais de 600 postos de abastecimento de GNV. Então, isso é mais uma demanda para o gás, porque o gás tem um problema que eles falam que é o dilema do ovo e da galinha. As concessionárias falam, olha, não existe demanda, então por que a gente vai mostrar a oferta? E já os demandantes falam, olha, eu quero botar gás, mas não tem oferta. Então, a gente mostra só o GNV, só a própria Naturgy, as termoelétricas, você já faz com que uma rota de escoamento seja viável. Então, o GNV, além do todo o apelo ambiental, que a gente vê, o GNV ele polui muito menos, tem uma pegada de carbono muito menor, e é uma economia muito interessante para o Estado, principalmente por causa da redução do IPVA.
Então, você tem uma redução muito grande para carros convertidos, principalmente Uber e táxi, que você faz um efeito renda, porque a pessoa para de gastar no combustível e gera no mercadinho, ou na lojinha. Então, você tem um efeito renda que o gás natural traz para a população fluminense. E o Rio de Janeiro ele tem uma diretriz de uma pegada sustentável, principalmente seguindo a COP26. O Rio de Janeiro tem um decreto estadual que fala que o ano de 2022 é o ano da sustentabilidade no Estado. Tem também o Rio de Janeiro até 2045 tem que ser carbono neutro. Esse decreto ele fala a mesma coisa. E tem um ponto importante que esse ano se fazem 30 anos da Rio 92, que foi um marco do setor do meio ambiente. Então, existe um programa do governo que chama Rio 2030. Não sei se vocês já viram, tem na mídia. Rio 2030 é exatamente 30 anos da Rio 92, só que não é só nesse ano, porque Rio 2030 tem a pegadinha no nome, que começa esse ano e vai até 2030 toda essa pegada ambiental, sustentável, da parte de eficiência energética. Estou falando rápido por causa do tempo, tá? Porque a apresentação é um pouco grande. Na parte de biogás e biometano, o Rio de Janeiro é o segundo maior produtor de biogás do país e o maior produtor de biometano do país. O que é o biometano? Você produz o biogás, você passa por podemos falar que é uma pequena refinaria, e quando você passa, o biometano ele é igual ao gás natural. É o mesmo gás natural que chega na sua casa, é o mesmo gás natural que chega no carro, ele é o biometano. Então, ele pode ser chamado também de gás natural renovável. E o Rio de Janeiro, como é o maior produtor, hoje em dia, todo esse gás ele vai para postos de GNV. Uma parte pequena vai para uma termoelétrica, mas a maior parte é para postos de GNV. E esse gás é produzido em aterros sanitários. Então, você já tira um passivo ambiental, que é o lixo. Se certificasse, ele ia gerar esse gás, só que você consegue retirar o gás e produzir energia assim, em cima dele. O biogás ele pode ser utilizado para a própria geração de energia em plantas de biogás, como já existem no Brasil inteiro. Empresas, por exemplo, a rede de farmácia Pacheco. Hoje em dia, eles compram a energia deles através de plantas de biogás espalhadas pelo país. Então, você tem todo um potencial no biogás e biometano aqui no Estado que ainda tem que ser desenvolvido. A Naturgy ela vai ter a 4ª e 5ª revisão tarifária dela. O que é isso? É quando as tarifas dela, você vê todos os ativos, todos os investimentos que ela fez, e ela vai receber isso através da tarifa. A gente está tentando colocar, junto à Genersa, para que sejam construídas pela Naturgy gasodutos, ligando os maiores aterros sanitários do Estado para a rede de distribuição. Então, você consegue gerar o gás, o biometano, né, e colocar na rede, e esse biometano você pode ligar seu chuveiro a gás e estar tomando um banho esquentado por biometano. Então, você tem uma pegada ambiental muito interessante. Na parte de solar, geração distribuída, o Rio de Janeiro, hoje em dia, tem 8º lugar no ranking nacional. Você fala, 8º lugar, mas tem que parar para pensar que o Rio de Janeiro é o 3º menor estado do país. Então, se está em 8º lugar, já é uma coisa muito boa. E esse gráfico, eu gosto de falar ele, que vocês veem aqui no norte fluminense, quanto mais laranja, maior é o índice de insolação. E, hoje em dia, a Alemanha é um dos países que mais gera energia através de fontes solares. O melhor sol na Alemanha é pior que o nosso pior sol. Então, ou seja, a gente tem um potencial imenso para gerar energia solar aqui no Estado, podendo barrar a Alemanha, podemos falar assim. Tem um potencial muito grande. E esse ano, até o final do ano, existe uma lei federal que você tem um benefício na geração distribuída, e o Estado do Rio de Janeiro ele abarcou junto a essa lei, e a gente tem uma isenção no imposto estadual na tarifa na geração elétrica. Então, você tem um benefício a mais, não só a pegada ambiental, mas um benefício a mais para você investir em geração distribuída. Tem uma cadeia que está sendo desenvolvida, uma linha de financiamento pela AGRIO, que é a Agência de Fomento do Estado, que já separou, o dinheiro já está separado, 80 milhões de reais para você poder investir, o empreendedor poder pegar esse dinheiro de financiamento para poder investir na geração distribuída aqui dentro do Estado. Na parte de eólica offshore, também o Rio de Janeiro tem um potencial imenso, está no top 3 dos melhores lugares para eólica offshore no país. Norte Fluminense, ele também, a maior parte, que tem a melhor parte do vento. Então, você pode utilizar essa mão de obra da indústria do petróleo e gás para a indústria da eólica offshore. Já existem
no IBAMA 9 projetos com 27 gigas de capacidade, e todos esses projetos, se passarem, um potencial de investimento de 85 bilhões de dólares nos próximos 10 anos. Então, toda uma tecnologia, estamos num seminário falando sobre tecnologia, tem toda uma tecnologia embarcada que poderia ser utilizada nessa questão da geração eólica offshore. Nenhum projeto de eólica offshore está acontecendo no Brasil porque está faltando a regulação federal, que deve sair, a notícia que eu tive, que deve sair esse mês. Então, saindo, os projetos vão começar a acontecer. Então, você tem uma geração limpa que vai chegar para o estado do Rio de Janeiro, e o estado de Janeiro tem um diferencial que está perto do centro de carga. Então, que é Rio de Janeiro, São Paulo e Minas Gerais. Se você gera no Nordeste, acaba que a tarifa que vai chegar para a gente é mais cara, porque para você trazer o elétron de lá para cá, você é embutido na nossa tarifa, na modicidade tarifária. Então, o Rio de Janeiro está aqui na frente, pode ser gerado aqui, utilizado para as indústrias fluminenses. Na parte, então eu falei da parte da regulação, que falta a regulação falta para dar uma segurança jurídica. No momento que a regulação sair, os projetos vão começar a sair também. E quando a gente pensa em energia renovável, a gente pensa no hidrogênio, que é considerado o combustível do futuro. Existe o hidrogênio verde, que é quando você faz a eletrólise da água através de energias renováveis e você gera o hidrogênio. Então, o Rio de Janeiro poderia fazer o hidrogênio verde através da fonte solar, do biogás e da eólica offshore. E o hidrogênio verde, ele hoje, como eu disse, é a energia do futuro. O Brasil ainda não está preparado para utilizar o hidrogênio verde nas suas indústrias, mas você pode exportar. O Rio de Janeiro estava conversando com o Regase, que é interessante que 15% de todos os portos do Brasil estão no Rio de Janeiro. E 50% de todos os estaleiros do Brasil estão no Rio de Janeiro também. Então, você tem 5 grandes portos: Porto do Açu, Porto de Itaguaí, Porto de Angra, Porto de Macaé e o Porto do Rio de Janeiro, que você pode gerar essa energia e exportar, principalmente os países da Europa que estão sedentos por energia renovável, muita grande da questão também da guerra da Rússia. E tem o hidrogênio azul, que é quando você faz a eletrólise da água através do gás natural, você captura o carbono e você gera o hidrogênio. Então, o Rio de Janeiro, um maior produtor de gás natural, poderia gerar o hidrogênio azul, pegar esse carbono e reinjetar nos campos de petróleo. Você, em vez de você injetar o gás natural, você tira o gás natural e volta com o carbono. Então, você aumenta o fator de recuperação, aumentando assim, a produção de petróleo, mas também escoando o gás natural. E eu só tenho uma reportagem aqui que a primeira planta de hidrogênio verde vai sair aqui no estado. É uma parceria do Porto do Açu junto com a Shell. E fechando a cadeia do 360 das energias, o Brasil, hoje em dia, ele importa 90% de todos os seus fertilizantes. Então, até por questão de segurança energética, segurança alimentar, a gente tem que tentar mudar esse cenário. O Estado do Rio de Janeiro, junto com o Estado de Sergipe, eles capitanearam um convênio, que é o convênio 100 de 97, no CONFAS. O que era? Até parece até brincadeira. Para você importar o fertilizante, você pagava 0% de imposto. Para você produzir nacionalmente, você pagava 8% de imposto. Não faz sentido. Então, o que acontece? O convênio 100 faz que, começando no ano passado até 2025, vai subir 1% do imposto internacional, descer 1% do imposto nacional. Então, em 2025, vai estar tudo a 4%. Então, você faz um incentivo a mais para a geração da cadeia de fertilizantes no Estado. No Brasil, desculpa. E o Estado do Rio de Janeiro tem toda essa energia que você pode gerar. A principal matéria-prima da cadeia de fertilizantes é o gás natural. Você pode gerar o hidrogênio verde para produzir a amônia verde, que é a melhor forma de você transportar o hidrogênio, e tem toda a infraestrutura privilegiada do Estado. Como eu disse, os portos, tem a EF-118, que é a Estrada de Ferro 118, que o Ministério de Minas e Energia já disse que vai acontecer, que liga Porto do Açu até o Espírito Santo e depois poderia até o Centro-Oeste. Então, é muito interessante. Você desce com os grãos para exportação e sobe com amônia ou sobe com fertilizante. Então, você fecha uma cadeia 360. E, por último, a energia nuclear. Como eu disse, o Rio de Janeiro é o único produtor de energia nuclear no país. Já existe a usina Angra 1, Angra 2, e Angra 3 já está sendo construída. Em 2050, já devemos ter pelo menos 3 usinas totalmente funcionais aqui dentro do Estado. Já existe um projeto a nível federal que também é engraçado, que estão chamando de Angra 4, mas talvez não fique em Angra. Então, tem gente que faz todo sentido vir para o Rio. Tem toda uma retroárea que você pode usar, a mão de obra, enfim.
trazer para o Rio. E a União Europeia, semana passada, bateu o martelo que a energia nuclear e a energia do gás natural pode ser considerado uma energia verde. Então, de novo, o Brasil, com toda a nossa matriz elétrica, que já é muito renovável, se o gás e o nuclear realmente for uma energia verde, a gente sobe muito nesse ranking da geração verde. Na infraestrutura eu falei também, passei rapidamente, a questão dos portos, das rodovias, da ferrovia, estar perto dos centros de consumo. E as oportunidades para esse ano, o ano está acabando, mas ainda tem muita oportunidade. É a Rota 3, que se ela ficar pronta esse ano mesmo, você tem toda uma geração que você pode levar indústrias para lá. Existe um convênio que foi assinado entre o governo do estado, a Petrobras, o município de Itaboraí e a Firjan, que é para a atração de indústrias para a região do Polo Gaslub. Então, você vai ter indústrias que vão demandar o gás natural e a gente quer que o gás fique aqui dentro do estado. Porque quando o gás sai do estado, a gente não gera emprego, a gente não ganha o ICMS, porque o gás natural, o petróleo, diferentemente da energia, o ICMS ele é na origem, não é no destino, não é na origem. Então, se o gás natural entra na rede de transportes, vai parar no Ceará, o ICMS não sai no Rio de Janeiro. Tem a questão da geração distribuída solar, como eu disse, tem essa janela até o final do ano, está correndo, essa linha de financiamento está ficando pronta, com 80 milhões para os empreendedores poderem investir. Tem a eólica offshore também, só esperando a regulação federal. Quando sair, você vai ver muito na mídia esse boom que vai ter das eólicas offshore no país, mas o Rio de Janeiro está no top 3 de melhores lugares. Tem a questão do hidrogênio também, é uma tecnologia nova, mas que o futuro é brilhante para essa questão da energia, não só para células a combustível, para veículos pesados, mas também com uma geração de energia para indústrias, ou existe já estudos de você utilizar amônia verde, para combustível de navios. Então, é uma pegada ambiental muito interessante. E tem também o marco legal do mercado de carbono. O Rio de Janeiro já assinou um memorando de entendimento junto à Nasdaq para ter a primeira bolsa de ativos sustentáveis do mundo ser aqui dentro do estado. Então, você tem uma janela muito interessante para você poder começar a tradear, né, fazer o trade desses ativos sustentáveis e aqui dentro do estado. Falei muito rápido, desculpa a apresentação, depois o Bruno pode passar para vocês. Estou aqui aberto a perguntas. Muito obrigado. Então, agora nós vamos ter a apresentação do Carlos Eduardo Cavalcante, diretor de projetos da Conleste, e eu peço ao meu operador para deixar o vídeo dele já projetado na tela. Obrigado. Robert, tá ligado? Bom, bom dia a todos. Queria cumprimentar aqui a Maria Luísa, agradecer pelo convite, onde a gente agradece aí manda um abraço aí a todos os associados aí da SESP, para todos os participantes. Agradecer também ao Robert, ao Daniel aqui, que está compondo junto conosco o painel, e dizer para vocês que eu fico muito feliz em escutar as ações do governo do Estado, porque um consórcio público como o Conleste, que tem um retrato de um território como o Leste Fluminense, e um território onde foi muito impactado pelo empreendimento do Comperj, né? O empreendimento que foi em 2007, 2010, né, levado a grandes expectativas em relação à sociedade aqui do nosso estado e principalmente do Brasil. Vieram pessoas do Brasil inteiro, do mundo inteiro, para acompanhar esse empreendimento, e ele não foi à frente, né? Eu estou falando do Comperj, Robert, porque o Conleste, que é o consórcio público multifinalitário, né, de desenvolvimento da região leste fluminense, ele tem em sua gênese o Comperj. Os consórcios públicos, eles são a união de municípios, né, com interesse comum, e o interesse era realmente o desenvolvimento da região, né, e dirimir os impactos, tanto ambientais como sociais, do Comperj. O Comperj ele não foi à frente, né? A Petrobras, né, reinventou, adaptou o projeto, hoje é o Polo Gaslub, e o consórcio, o nosso consórcio Conleste, ele também se adaptou.
Para quem não sabe, o consórcio público é uma união municipal, o nosso é um multifinalitário, hoje é presidido pelo prefeito de Itaboraí, o prefeito Marcelo Delaroli, nosso vice-presidente é o prefeito de Teresópolis, o prefeito Vinícius Clausen, onde nós seguimos um planejamento estratégico que foi refeito pelo novo empreendimento da Petrobras, que foi o Polo Gaslub. Esse planejamento estratégico, onde nós seguimos, né, as diretrizes, eles têm 4 eixos de atuação. O primeiro é o desenvolvimento através da indústria do óleo e gás. O segundo é o turismo. O terceiro, a agricultura. E o mais interessante nesse evento aqui de tecnologia, que o 4º eixo é o desenvolvimento da economia do conhecimento. Onde, Robert, eu falei com a Maria Luísa, né, quando nós fomos convidados, para a gente focar exatamente nesse 4º eixo, né, que é a economia do conhecimento dentro da região leste fluminense, e dizer um pouco como a CESPRO, né, pode estar junto com o Conleste dentro desse desenvolvimento da região. Voltando aqui na apresentação do Daniel, nós ficamos muito contentes, né, pelo movimento e o esforço da secretaria, né, da subsecretaria de óleo e gás, que o Daniel lá está comandando, e as ações que vêm sendo feitas, e principalmente de como os municípios, né, podem atrair, né, e podem capacitar tanto as empresas quanto a mão de obra para poder aproveitar, né, Daniel? Porque, de uma forma macro, a economia ela é horizontal, né, e a base, como nós aqui, a maioria empreendedores que estão aqui, né, podem aproveitar, e é esse enfoque que eu quero dar aqui hoje, tá, Robert, na palestra? Na palestra não, nessa conversa aqui com vocês, e dizer que o Conleste fomenta o desenvolvimento tecnológico da região. Como isso foi feito? Nós, no ano de 2019, começamos a entender e a dominar a inteligência geográfica do nosso território. São 17 municípios que vão desde Niterói até Cabo Frio, desde Maricá até Nova Friburgo. Né? São 17 municípios dentro dessa região. E nós nos deparamos com 4 municípios polos de tecnologia, 4 municípios já possuidores da Lei Municipal de Inovação, que são Niterói, Nova Friburgo, Teresópolis e Maricá. E foi feita uma consultoria, na realidade, foi feita uma mentoria em relação a esse nosso programa de desenvolvimento da economia do conhecimento, que gerou a famosa Conlestec, né, que a gente convidou a CESPRO para estar na nossa próxima edição. Que eu até trouxe um vídeo aqui, para que depois a gente passe da primeira edição, que foi em Teresópolis, mas como foi feita essa concertação do nosso programa de desenvolvimento da economia do conhecimento, que é a Conlestec. Ela foi desenvolvida em 3 eixos de atuação. O primeiro são eventos corporativos de base tecnológica, onde nós colocamos aí 3 áreas. Essas 3 áreas, elas são a área do conhecimento, onde os fóruns, existem fóruns temáticos, como esse aqui, o dia inteiro de palestras, de debate. Existe a segunda área, que é a área de exposição do ecossistema de inovação, que isso foi uma inovação que nós levamos a cabo lá no consórcio. O que quer dizer essa segunda área, que é a exposição do ecossistema de inovação? Nós temos a exposição das instituições regionais. Nós temos lá na região o Inova Terê, o Inova Free, o Serratec. Nós temos o Instituto de Ciência, Tecnologia e Inovação de Maricá, que está até aqui representado pelo diretor Cláudio Jimenez, pela Jéssica também, que está aqui. Que essas associações, esses institutos, junto com a academia, que também está sendo exposta dentro desse espaço, têm a oportunidade de interagir com os municípios. Os secretários municipais vão a esse evento,
É importante também frisar a participação do SEBRAE, que trazem as GovTechs, as startups, já em período aí de maturação, né? E os secretários municipais interagem com essas GovTechs, e aí a gente faz girar o sistema tripla hélice, né? A gente tem a iniciativa privada, a gente tem a academia, nós temos também o setor público, todos dentro de um ambiente onde o networking, ideias, transferência de conhecimento, de experiências, formação de negócios. Foi uma experiência muito boa que nós tivemos já nesse primeiro evento. E temos também a terceira área, que é a área da seção de negócios para startups, onde grandes empresas são convidadas. Nós temos a parceria para esse eixo do SEBRAE. Temos até o Renato Regazzi ali, que está aqui, representante do SEBRAE. Nós também temos a parceria da Agência de Inovação da UF, que é a AGIR, que trabalha dentro de uma concertação dentro dessas startups. Então, esse dentro da Colestec é o primeiro eixo, que são eventos de base tecnológica, eventos corporativos. Nós temos aí 4 etapas. A primeira foi realizada em Teresópolis, a segunda vai ser realizada agora em Nova Friburgo. A gente vai convidar todos aqui também, passar para Maria Luísa quando tiver a data. O terceiro será em Maricá e o quarto será em Niterói. Esses eventos são eventos temáticos. O primeiro evento em Teresópolis ele foi o Mercado de Trabalho do Futuro. Em Nova Friburgo vai ser o ecossistema de inovação e empreendedorismo. Em Maricá, estratégias municipais de ciência, tecnologia e inovação. Em Niterói vão ser cidades inteligentes, sempre dentro desse mesmo formato. A Colestec visa também o segundo eixo, que eu acho muito interessante, é o fomento das leis municipais de inovação. A ideia é que esses 4 municípios polos irradiem inovação, irradiem tecnologia para os outros 13 municípios, e que o Coleste, a região do leste fluminense, se torne aí um grande polo de demanda de inovação, que todos nós aqui vamos ser beneficiados. Isso daqui é um vídeo só para segurar, Pode pedir lá para segurar. Só para dar uma segurada nele, eu já vai soltar aqui isso aí são as imagens do nosso evento. Segurada nele. Parou. Bom, então, depois a gente solta esse vídeo, é um vídeo rápido do nosso evento, né? Então, o segundo eixo de atuação da Colestec é essa participação junto com os municípios para se criarem as leis municipais, né, que vai possibilitar uma segurança jurídica onde as startups possam desenvolver suas estratégias, interagir com os municípios. Hoje nós vemos aí Itaboraí já com a sua lei, já com o projeto de lei. Nós temos aí Cabo Frio, São Pedro Aldeia também, são municípios super interessantes, com cada um com suas particularidades, né, para aproveitar, né, Daniel Paulo Gaslub, né, lá em Itaboraí. E o terceiro e último eixo é muito interessante também, que a gente visa aí a qualificação da mão de obra. Nós estávamos conversando, né, Roberts, aqui no final, que não adianta nós desenvolvermos a região tecnologicamente se nós não tivermos uma mão de obra local desenvolvida tecnologicamente. E como nós estamos fazendo isso? Nós fizemos um acordo com o Instituto Federal Fluminense, o IFE, o campus de Itaboraí. Inclusive nós, como Coleste, estamos aí com uma cadeira no membro, né, do conselho do campus, para poder estar levando o desenvolvimento da mão de obra local, tanto com energias renováveis, quanto para aproveitamento da indústria do óleo e gás, porque o desenvolvimento de uma região ela passa através do desenvolvimento econômico, sim, mas também do desenvolvimento social.
acreditamos que essa mão de obra, essa tecnologia da indústria do óleo e gás seja aproveitada pelos residentes na região leste fluminense. Eu fico muito contente de estar aqui vendo o ICETIM aqui presente, o Instituto de Ciência, Tecnologia e Inovação de Maricá, que vem fazendo um trabalho brilhante lá na região. Nós temos aí Maricá como um polo de inovação, né? Já existe também um IFE lá em Maricá, porém o campus de Itaboraí vai ser a joia da coroa em se falando em integração do ecossistema de inovação. Então, o IFE ele tem as características de desenvolvimento em energias. Convido a todos para estarem aí, ou visitando, quando estiverem lá em Itaboraí, visitarem o IFE. Depois, Maria Luísa, a gente pode até organizar uma visita, né, da SES para o IFE, que é importante que vocês estejam lá. O colégio também está lá bem presente, né, o consórcio está bem presente. E nós preparamos aqui, agora sim, soltar o vídeo do nosso evento corporativo e agradecer, né, mais uma vez, né, falando em nome lá do nosso presidente, tá, Maria Luísa, o presidente Marcelo Delaroli, que a região leste fluminense está sendo preparada tecnologicamente, porque a gente acredita que poder é tecnologia e tecnologia é poder. Então, quando nós desenvolvemos uma região através da tecnologia, nós temos com certeza que colher resultados a curto, a médio e principalmente a longo prazo. Então, eu queria passar aqui o nosso vídeo do nosso evento de Teresópolis. Estão todos convidados aí para Friburgo e estamos aí abertos às perguntas. Tá? Eu gostaria de fazer uma observação. Vocês são sempre muito bem-vindos, agradeço muito. E o convite foi especialmente pensando que a gente entende que a energia também pode ser um foco de atração de empresas, como você falou, né? Sabemos que toda a ideia da refinaria nossa, lá nos governos passados, foi por conta do ICMS. E a gente tem que trazer empresas para cá. E essas empresas só vão estabelecer aqui se tiver tecnologia, porque elas têm que ser competitivas. Então, isso faz parte. Eu acredito na quádrupla hélice. Acredito que empresa não é só empresa. Tem a empresa demandante e a empresa fornecedora. E é esse ponto dessa hélice a mais que a gente está querendo se inserir. Porque fazer treinamento e formação é a coisa mais importante que tem. Mas é muito triste que um profissional bem capacitado acabe como motorista de Uber. Então, a gente quer dar oportunidade de emprego a esse profissional, que vai se formar localmente, e ter o propósito de abastecer empresas de tecnologia que vão se beneficiar de um gás barato para se estabelecer lá e gerar crescimento econômico. Então, tem todo um ambiente para se misturar. Exatamente, Maria Luísa. E nós, exatamente dentro desse quesito, nós estamos propiciando um ambiente para que isso se desenvolva. Então, assim, eu vou pedir licença para soltar o vídeo, que esse vídeo é exatamente o exemplo de tudo isso que você falou. Ou seja, não adianta a gente estar falando se a gente não mostrar o que a gente está fazendo, tá? Então, Robson, pode ir. Bom, Maria Luísa, então isso aí foi o que nós estamos fazendo lá. Então, e nós, assim, muito contentes, só para finalizar aqui a minha fala, é que esse projeto do Hackatruck da IBM,
né, que qualifica, né, os estudantes universitários lá da região. Nós conseguimos, nos 4 polos, né, que são Niterói, foi feito agora, terminou sexta-feira. Hoje o Hacatruck está em Nova Friburgo, né, começou lá agora o Hacatruck. Está indo para Maricá em 23, né? E está finalizando, em Teresópolis, foi na Conlestec, foi entregue a chave, né? Vocês viram o prefeito Vinícius Clausen recebendo a chave simbólica do projeto, e está fechando agora com o CETIM, lá com o IFE, lá com a Universidade de Vassouras, né, Cláudio? Vassouras, a Universidade de Vassouras. Tá, agora, depois de Teresópolis, está fechando Maricá, então a gente fecha esse ciclo com o Conlestec. Então, Maria Luísa, é importante a sua fala e dizer que nós estamos realizando, nós estamos entregando resultados que visam exatamente a sua tripla hélice, não, né? Quádrupla hélice, isso aí. Bom, pessoal, muito obrigado aí, tá? E contem com a gente para desenvolvimento lá da região leste fluminense. Obrigado. Obrigado a todo mundo. Eu tenho tempo para uma pergunta que eu vou fazer, na verdade, uma provocação tanto para o Daniel quanto para o Carlos Eduardo. Se falou muito da política de Estado com relação ao que está acontecendo dentro do contexto de óleo, gás e energia. Tem aí o legado passivo Comperj, que ficou agora também com um grande aprendizado e talvez um trampolim para uma nova etapa. E se falou muito aqui qualificação de mão de obra, né? E eu queria provocar no sentido que não é somente qualificação de mão de obra, é qualificação de mindset empreendedor. Pegando a fala da Maria Luísa, né, tem que ter mais empresas aqui, então não é simplesmente criar uma qualificação da mão de obra, mas sim olhar onde estão os gaps de competência que nós temos e incentivar a formação de empresas para preencher esses gaps e a gente ser líder nacional em todos os quesitos desse ecossistema de óleo, gás e energia. Que nós estamos aí 60% no petróleo, tantos outros por cento no gás natural, mas em outros quesitos nós estamos, né, um pouco atrás. Tudo bem, o 8º lá na energia fotovoltaica, né, mas ao mesmo tempo nós somos um estado pequeno com um dos menores, né, da União. Mas essa qualificação de mão de obra é ser direcionada para esse espírito empreendedor. E eu estou vendo que existe já um movimento do Conleste, mas eu queria entender como é que a nível estadual isso tem casamento, né? Porque a gente vê as ações e às vezes essas ações não estão conectando umas com as outras e aproveitando inclusive o que elas têm de potencial de geração de maior riqueza para o Estado. Então, não é só qualificar a mão de obra, mas é qualificar o mindset empreendedor dessa mão de obra para preencher e trazer mais empresas para o Estado do Rio de Janeiro. Robert, muito obrigado pela pergunta. A sua pergunta é interessante, porque a minha resposta vai muito com o pessoal do Sebrae, o Regaz e a Maíra, que a gente faz muita rodada de negócio aqui dentro do Estado. É onde a gente pega uma âncora, uma empresa âncora. Então, por exemplo, vou falar lá de Macaé, a parte do petróleo e gás, a gente faz uma rodada de negócio, a gente chama várias empresas fornecedoras para essas grandes empresas de petróleo e gás. Mas eu acho que a ideia é muito boa, a gente poder juntar o IFE, Itaboraí, que é o campus de Itaboraí, que vai ter essa pegada de mão de obra para a questão energética, para a questão de tecnologia energética. A gente pode pegar o IFE de campus, pegar todos esses institutos federais, junto ao Sebrae, junto com a ajuda do Conleste, que a gente possa fazer uma rodada de negócios de mão de obra também, né? Então, porque essas empresas uma Petrobras da vida, ela terceiriza a maior parte das compras dela, a maior parte da mão de obra dela é terceirizada. Só que ela não conhece essa mão de obra que está começando agora também. Então, acho muito interessante, pode fazer isso. E o que o governo do Estado faz é, principalmente, ouvir as empresas, ouvir onde estão as dores e criar políticas públicas para melhorar o ambiente de negócio, para atrair novas empresas, para manter as que estão aqui. Então, por exemplo, Polo Gaslub, esse convênio que a gente tem assinado junto à Firjan, Petrobras e município de Itaboraí, é para levar novas empresas para lá, empresas que ainda não existem, empresas que vão precisar de uma mão de obra tecnológica, porque o setor de petróleo e gás, o teto salário, a parte do salário é uma das maiores que tem. Então, é uma mão de obra super especializada.
só que você consegue abrir portas para outras indústrias aqui dentro do Estado. A questão da solar é uma indústria muito incipiente ainda, o hidrogênio chegando, então o pessoal de Maricá estava aqui, Maricá está com um programa muito interessante na parte de hidrogênio, e é uma cadeia que não existe ainda, está crescendo, então pode atrair uma mão de obra que vai ser necessária, e o Estado, através das políticas públicas, seja através do IPVA, ICMS, para atrair essas indústrias e deixar a energia aqui. Vou deixar uma sugestão, porque nós, enquanto OBR Global, somos uma aceleradora de startups aqui no Rio de Janeiro, e estamos participando de um programa nacional que é promovido pela Amprotec e pelo Sebrae, chamado Ideias, Ideias com Z. E eu estou falando para eles que eles tinham que verticalizar. Então, tinha que ter um programa próprio de ideias para o segmento de óleo, gás e energia, para que então a gente tivesse essa canalização de empresas que podem nascer dentro desse segmento, né? E o programa de ideias é muito interessante para poder justamente fomentar um caminho dessa criação. Não, muito bacana. Depois a gente conversa sobre isso, para a gente poder fazer igual eu disse, uma rodagem de negócio, ou até uma mídia, né? Botar para fora, para o governo, porque aqui é um público seleto que está aqui. Então, se a gente coloca uma mídia do governo, você consegue dar uma visibilidade muito grande junto à CESPRO. Então, conta com a gente, que a gente puder ajudar. Porque a gente quer que desenvolva, porque a gente quer deixar, como eu disse, a gente quer deixar essa energia aqui, a gente quer deixar o gás aqui. A gente quer deixar essa energia aqui porque gera um emprego aqui, gera o efeito renda de novo, gera tudo aqui dentro do Estado. Então, a gente quer que tenha a mão de obra melhor possível para poder deixar isso aqui, o ICMS, o imposto. Não, hoje em dia a questão dos royalties não. Só que é uma pergunta, ela é difícil de responder porque existe toda uma, como eu disse, a Petrobras, ela tem 70 mil funcionários no Brasil. Só que só a ABESPetro, que é a Associação dos Prestadores de Serviço, são 700 mil funcionários. E esses funcionários ficam no Brasil inteiro também. Então, se você quer uma chapa de aço para o setor do petróleo, você não necessariamente faz aqui dentro do Estado. Você faz fora. Então, é um emprego que está em outro Estado. Então, é muito difícil você conseguir mensurar. O Rio de Janeiro ele tem 2 grandes refinarias. Então, tem toda essa questão do combustível. É produzido aqui, também é vendido para outros estados. Do petróleo. O gás natural, como eu disse, a Rota 2 chega aqui, a Rota 3 ficando aqui também, mas a gente ainda não tem capacidade de absorver todo esse gás. Esse gás vai para fora. Ele, quando sai do Estado, a gente recebe uma tarifazinha ali, mas é muito pouco a comparação do ICMS se ficasse aqui. Mas a questão dos royalties, o Rio de Janeiro ganha muito. Mas aí a gente pode entrar num assunto que é o Pacto Federativo, que o Estado de Janeiro ele é muito prejudicado. Então, assim, é um assunto que vai ficar mais 2 horas conversando aqui. Maria Luísa, eu só vou complementar o que o Robert falou, que no IFE, o nosso acordo de cooperação técnica, que está sendo elaborado nesse momento, existe o projeto, Robert, da Casa da Inovação, que é exatamente isso que você falou. Então, assim, se interessar vocês, eu vou convidar a CESPRO para estar junto do projeto, para a gente poder estar lá junto. Tá bom? Mas está saindo. O convite já está feito. A partir de hoje, Maria Luísa, já é... Foi filmado, a todo mundo. Foi filmado. Isso daí é compromisso. Tá? É só isso, Robert. Obrigado, tá? Muito bom. Vamos...